Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Fagundes e hoje esse episódio promete. Trouxemos um cara aqui que ele superou todos os obstáculos que a gente pode entender na vida como dificuldades. E o cara vem hoje trazer uma história de vida surpreendente. Além disso, autor de um livro muito, muito legal. E para você que está acompanhando, fica até o final que a gente tem novidade hoje aqui nesse podcast. Então, vou deixar com vocês primeiro se apresentar. Sbin, chega aí para nós e fala um pouquinho mais de quem é o Sbin aí para nós. Legal. Eu sou o Kleber Sbin, eu sou um amante da corrida aí, que por hobby leva muito a sério. E a corrida ela foi uma ferramenta de reinserção social, de abertura de portas na minha vida. Bacana, bacana. Além disso, além do Sbin, que está aqui conosco com esse bate-papo surpreendente que a gente vai ter hoje, e não perde essa, a gente tem na nossa mesa aquela clássica mesa que vocês sempre estão escutando aqui. Primeiro, na minha frente aqui, aquele que é considerado, já falei aqui, o melhor editor de podcast da história do nosso Universo Corredor. E, de vez em quando, fisioterapeuta também aqui. Fala aí, Fabrício. Fala aí, pessoal. Com certeza, do podcast disparado, assim. Não tem outro. E aí, galera, tudo certo? Ele, o treinador da Pro Elite e nas horas vagas corredor amador também. Tenta. Também se inventa às vezes na pista, né? Ele, fala aí, Nestor. E aí, pessoal, como é que estão? Fiquem ligados aí que tá começando mais um episódio. E o nosso grande maratonista aqui e treinador da Pro Elite. Fala aí com nós, Juliano. Fala, pessoal, tudo certo com vocês? Hoje é um episódio muito especial, né? Então vamos fazer um grande episódio. E eu tenho algumas perguntinhas para fazer para o Sbin ali sobre essa questão de maratona. O Felipe já adiantou sobre a maratona, né? Mas fiquem ligados aí que daqui a pouco chegam essas perguntas para ele, beleza? Cara, bacana. Assim, para quem não conhece o Kleber Sbin, onde nós vamos usar pelo sobrenome aqui, Sbin, né? Sbin, né, Kleber, que tu prefere. Então, cara, seguinte, para a gente entender um pouquinho de como chegamos até o Sbin, a ideia foi... Cara, ele tem um livro que é muito bacana e ele vai trazer um pouquinho mais, que é Correndo das Drogas. E assim, é um cara que tem uma história surpreendente, recomendo para vocês ficarem até o final, porque vai ter... Para quem ficar até o final aqui do nosso podcast e escutar, a gente vai explicar de um sorteio de um livro muito bacana que o Sbin escreveu. E assim... Entendendo um pouquinho sobre o universo da corrida e como a gente conversa no podcast, a gente entende que realmente a corrida é um universo onde a gente tem diferentes nuances dentro dessa modalidade. E quando se trata de corrida, é importante entender que cada um tem as suas características, cada um vai ter a sua história, cada um vai ter a sua superação. E hoje a gente traz um cara que se superou e usou o esporte para alavancar a sua vida e, consequentemente, hoje está aí com uma qualidade de vida surpreendente. Sbin, primeiro assim, é difícil essa pergunta, eu já digo que essa pergunta de início ela é meio complicada. Cara, quem é o Sbin? Quem é essa pessoa aí que, cara, superou diversos obstáculos e hoje está aí usando o esporte para alavancar a sua vida? Legal. O Sbin, ele tem como profissão, eu sou médico veterinário e tenho uma história aí que eu passei pelo submundo das drogas durante 10 anos da minha vida. E, após muitos sofrimentos e pensamentos de suicídio, eu encontrei na corrida, né, uma das ferramentas das muitas que eu utilizei para trocar de vida, né, e virar a chave. E a corrida, ela serviu como uma das ferramentas de recuperação, de reinserção social, de melhorar a minha parte física, a minha parte mental e também a minha parte espiritual, porque correndo no meio do mato aqui nos canaviais é uma coisa espiritual para mim. E assim, eu moro no interior de São Paulo, né? Vão perceber pelo meu sotaque carregado de porta, né? É um R puxadinho, né? É um R duplicado, né? E assim, eu sempre tive contato com o esporte desde criança, né? Até os 16 anos de idade eu jogava futebol, levava até a sério, né? Cheguei a fazer testes na equipe do Santos. E com 17 anos eu descobri as drogas, né? Encontrei na droga uma maneira de
anestesiar as minhas dificuldades da minha vida. E nesse mundo aí durante 10 anos, né? Experimentei todos os tipos de droga que eu conheci. Eu era viciado em crack, em cocaína. Isso me prejudicou de uma maneira muito grande, né? Porque o prazer da droga, ela me prendia, né? De uma maneira que eu não tinha forças para querer sair desse mundo. Porque é muito fácil ser um usuário de droga, né? Você não tem responsabilidade, você não tem compromisso, você só vive para buscar prazer, né? Para usar mais uma droga. O usuário de droga, ele faz de tudo para conseguir usar droga, né? De tudo, quando eu digo, é tudo mesmo, né? Ele perde seus valores, ele perde a sua moral, ele perde tudo, né? Ele joga tudo no esgoto para conseguir usar mais uma droga, né? Então, se for preciso cometer crimes por causa da droga, se comete, infrações com a lei. Então, essa é a vida do usuário de droga, né? Então, eu tentei durante muitas vezes parar de usar droga sozinho, né? E eu não conseguia, porque eu tinha vergonha de pedir ajuda, eu achava que pedir ajuda era coisa de gente fraca. Até o momento que eu comecei a ter pensamento de querer retirar a minha vida, né? Não é que eu queria morrer, na verdade eu queria parar de sofrer. Porque a droga, ela começa com um processo que no começo é tudo muito bom, é tudo muito gostoso. Só que com o passar do tempo é necessário se utilizar mais drogas para obter o mesmo efeito. E o efeito reverso de depressão, ele vai aumentando com a resistência à substância, né? Então, esse processo de depressão era muito forte na minha vida. Nesses momentos de depressão pós-uso de droga, eu pensei por algumas vezes em retirar minha vida, mas eu não tive coragem de fazer isso, até o ponto que se tornou tão insuportável que eu pedi ajuda da minha família. Passaram, disseram que estavam comigo. Eu fui encaminhado a um psiquiatra, a um psicólogo. Eu conheci um grupo anônimo, né, para quem tem problemas com drogas. E ali começou a minha virada de chave, né? E esse psiquiatra, ele disse para mim: Kleber, com a retirada da droga você vai precisar descobrir outros prazeres na vida, porque a droga é um prazer muito forte e nada você vai conseguir substituir. Então você tome muito cuidado com a compulsão por comida, ou a compulsão por sexo, ou a compulsão por jogos de azar, que são coisas que te trazem prazeres rápidos, similares à droga. Então, eu te sugiro que você procure uma atividade física. Então, como eu sempre joguei futebol, fiz karatê, fiz capoeira quando eu era criança, fiz judô, eu fiz natação, eu não tive uma infância conturbada, né? Eu tive acesso às melhores escolas aqui da minha região, eu tive acesso a vários esportes, a várias artes. Então, assim, nunca me faltou nada. Meus pais não eram separados, eu tinha uma família estruturada, uma família moralista, criada dentro da religião. Eu passei por todos esses processos, mas acontece que eu vim a descobrir, né, que eu tenho uma doença, e essa doença se chama adicção. Então, o adicto, ele é compulsivo e obsessivo por tudo que gera prazer. Então, esse médico virou para mim e falou: olha, eu sugiro que tu procure um esporte. E aí que a corrida entra na minha vida, né? Eu comprei um tênis e comecei a fazer algumas corridas, sentia prazer naquilo, e a minha cabeça não queria parar, mas o corpo não aguentava, né? Aquele processo de início, de desintoxicação. Na época eu ainda fumava cigarro, o psiquiatra me proibiu cigarro. O processo ele é tão complicado que, assim, o psiquiatra virou para mim e disse assim: se tu sentir vontade de usar, de fumar crack, fume maconha, para amenizar a sua vontade de usar o crack. É melhor que tudo. Então, assim, ele deu o remédio que eu pedi para Deus, né? Eu achava o máximo. Eu falava: me dá uma receita. Se eu tomar uma geral na boca, eu vou falar: tem uma receita médica para fumar maconha. O adicto, ele é assim, né? Ele manipula tudo e a todos para querer usar droga. Então, eu me auto-manipulava, né? Sim. Então, é uma doença muito complexa, né? Eu venho estudando essa doença aí nesse grupo anônimo, eu continuo frequentando ainda hoje. E é uma coisa muito complexa, que ela atinge todas as áreas da vida do ser humano, né? Tanto a parte física, mental, como a parte espiritual. E é uma luta constante. Eu continuo fazendo terapia, eu
continuo no meu processo de recuperação. Se eu vacilar, se eu tiver um momento de dificuldade, a minha tendência é recorrer à droga, né? Claro. Uhum. Cara, não, uma coisa, Gabriel, uma coisa que eu acho que é interessante que tu comentou agora é que, na verdade, é uma conquista a cada dia, né? É uma conquista que tu vai tendo a cada dia. Sim, é uma conquista diária, né? Porque a minha meta, quando esse grupo anônimo, quando eu chego lá, eles disseram para mim, olha, aqui pra gente o álcool é droga e a maconha é droga, né? Então, tipo, a receita do psiquiatra já tinha ido embora. Eu já perdia esse alvará para usar maconha. E nesse grupo eles dizem isso, você precisa estar completamente limpo para iniciar o processo de recuperação, como se fosse um pré-requisito. Na verdade, é um pré-requisito, né? Você está limpo e abstinente. E eu conheci esse grupo no dia 9 de julho de 2008. Então, aí há 12 anos e 9 meses e 12 dias eu tô limpo. Né? Cara, que Legal. legal. Cara, e assim, pode falar, Nessa, pode falar. Não, nessa questão que tu falou do grupo e da família, o quão tu considera importante, não sei se hoje tu ainda treina em grupos e tal, é realmente estar com pessoas, porque eu acho que esse mundo, quando tu estava envolvido com as drogas, é solitário, né? Embora talvez tivesse outras pessoas usando contigo, eram bastante solitário. Então, qual a importância que tu atribui a estar nesse grupo, a estar na sociedade ali conversando e debatendo sobre esse tema, o quanto isso impactou? Porque às vezes é fácil pensar uma coisa, só que quando tu tá num ambiente que propicia a tu talvez não fazer aquilo ou fazer determinadas coisas é diferente, né? Tu conseguiu viver nesses dois ambientes. Sim, eu sou um adicto, né? E eu nasci adicto, né? A adicção, só para resumir, ela é uma doença assim como, por exemplo, um diabético. O diabético não pode, se ele não consumir açúcar, ele vai ter uma vida normal. O adicto, se ele não usar droga, ele pode ter uma vida normal. Então, assim, o adicto, ele é compulsivo e obsessivo a tudo que gera prazer. Então, é preciso entender esse contexto da doença aí para eu explicar isso absolutamente sempre. E o adicto, ele é egoísta, extremamente egoísta. Tipo assim, a droga, para mim, era mais importante que meu pai, que minha mãe, qualquer coisa. Eu amava a droga acima de tudo. Eu amava a droga mais do que a mim. Então, assim, o egoísmo do adicto faz com que ele utilize droga sozinho. E ele é egocêntrico, ele acha que o mundo gira em torno dele, né? Os problemas do adicto são os maiores do mundo. Então, assim, é uma série de efeitos de caráter, né, que devem ser trabalhados durante a recuperação. E é um processo bem lento essa recuperação, né? Então, assim, eu me isolava algumas vezes, porém, eu sempre me isolava em pequenos grupos, né? Eu vivia escondido da sociedade, mas eu estava com as pessoas que usavam droga. Eu não era uma pessoa que gostava de usar droga sozinho, embora eu era muito egoísta, né? E eu alugava a companhia das pessoas com drogas para poder utilizar a droga junto. Eu sempre tive muito medo do isolamento, da rejeição, da solidão. Então, eu andava em pequenos grupos de 2, 3 pessoas. E na corrida, quando eu chego na corrida, ninguém imagina que uma pessoa que está correndo do seu lado é um ex-usuário de droga, que é uma pessoa que tem problema com droga. E as pessoas me recebiam como eu realmente era, porque quando eu utilizo droga, como se eu utilizasse máscaras e utilizassem personagens, por exemplo. Se eu estava com um grupo que gostava de ouvir reggae, eu ouvia reggae. Se eu estava para agradar. Se eu estava com um grupo das pessoas da igreja, o meu vocabulário era outro para agradar. E tudo pensando na barganha, o que eu vou agradar para ter algo em troca, né? Então, a cabeça do adicto, ela sempre está pensando dessa maneira. Quando eu chego na corrida, eu sou realmente aquela pessoa. Eu não tenho droga. Eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma droga no bolso. E era a minha moeda de troca. E as pessoas me aceitaram como eu era, né? E elas não me julgavam, porque elas não sabiam da minha história, até um determinado momento, né? Onde a Rita Runnersworth veio pedir para eu expor a minha história. E
E aí eu pensei muito, né, se eu realmente iria abrir mão do meu anonimato, porque isso poderia interferir, né? Por exemplo, se eu precisasse de um emprego, né? Quantas pessoas vão dar emprego com ex-usuários de droga? Ou vão fechar as portas, né? Onde poderia me comprometer em outras áreas da minha vida. Então, assim, estar em sociedade, para mim, na corrida, por mais que seja um esporte solitário, que eu treinasse a semana inteira sozinho, porque eu sempre treinei sozinho no canavial, né? Para mim é uma terapia. Mas estar na corrida, conversar com pessoas, falar com pessoas pela internet, isso me sentia como se eu fizesse parte de algo. Porque durante muito tempo eu nunca mais fiz parte de nada, né? A única coisa que eu fazia parte era da roda de um baseado, assim por diante. E mesmo depois que eu expus a minha história, por que eu resolvi expor a minha história? Porque eu pensei o seguinte, se eu puder ajudar uma pessoa a ter esperança de que é possível ter uma vida após o uso de droga, utilizando o esporte como ferramenta de inserção social, vai valer a pena, mesmo que algumas portas se fechem para mim. E essa foi uma decisão muito sábia da minha parte, porque as portas se abriram. E as pessoas, elas me aceitam da maneira que eu realmente sou. Eu nunca sofri preconceito no mundo da corrida por ser um ex-usuário de droga. Pelo contrário, aonde eu vou viajar, no mundo inteiro, seja na África do Sul, seja nos Estados Unidos, as pessoas me chamam para dormir na casa delas. Ou então pedem para eu ir visitá-las na casa dela, querem que eu vá almoçar com elas. É um negócio muito louco. A minha esposa não entende isso, sabe? Ela fala, aonde a gente vai, a gente tem que visitar alguém. Então, assim, o universo da corrida, a gente se identifica, a gente tem uma empatia, uma coisa natural. E a gente se abraça um ao outro e a gente fecha os olhos para os defeitos, para as dificuldades das pessoas, porque a gente se reconhece como uma pessoa errante também, né? Então, esse lado social da corrida me ajudou muito, sabe? Me permitir que eu me sentisse parte de algo. Perfeito. Legal. Eu tenho uma colocação só antes, Felipe, tu complementar, para já estar mais ou menos nesse meio. Tu falou no início que tu jogava futebol, né? E tu fazia isso. E é uma coisa que eu percebi em mim e percebo aos arredores, assim, quando tu compara a modalidade de futebol com a modalidade de corrida, né? Eu consigo ver que a modalidade de corrida te oferece uma sensação maior de bem-estar e prazer pós-feito do que o futebol, né? Claro que tem características diferentes por ser modalidade. Futebol envolve mais pessoas, a corrida tu pode fazer sozinho, mas tu consegue ver também que a corrida ela te trouxe mais a sensação de bem-estar do que o futebol. Talvez seja um dos motivos de tu procurar da corrida e não o futebol. Cara, você me trouxe um assunto aqui que eu não tinha parado para pensar e eu achei muito interessante a sua pergunta, né? Eu vou te dizer de bate-pronto, assim, em termos de sentimento. Cara, é um prazer gigantesco o momento de se fazer um gol. Eu gostava de jogar de meia esquerda, de armador, ou de fazer um passe para gol, né? Então, assim, é um momento, um prazer muito alto, muito forte. Porém, o futebol, para mim, era uma coisa natural. Que eu não fazia treinamento. Eu ia me divertir no treinamento. Então, eu não precisava me preparar para aquilo. Eu, desde criança, eu tinha um campo de futebol na minha casa. Então, desde criança, eu era tarado por jogar futebol. Tudo virava futebol na minha vida, né? Se eu encontrasse uma lata no chão, virava futebol numa festa de aniversário de criança. Então, assim, aquilo para mim ele era muito prazeroso, era algo que direcionava a minha vida, né, até os 16 anos de idade. Porém, a corrida, ela, para o Sbin, não é algo prazeroso. A partir do momento que eu tenho que acordar cedo, é chato. O despertador toca, eu quero dormir. Para mim, dormir é mais prazeroso. Eu saio para correr, eu começo a correr, é chato. Eu tô sozinho, eu entro no meio do mato, tá chato, porém na hora que acaba, velho, é um prazer enorme, que eu penso assim, amanhã eu quero isso de novo, eu sou compulsivo por coisas que me geram prazer. Ok, essa é a parte do dia a dia. Eu não sou uma pessoa que consegue correr por saúde, que consegue correr sem me dedicar, sem ter uma inscrição de prova feita. Eu sempre fui muito competitivo, né, extremamente competitivo. Então, assim, o treino de hoje, para mim, ele é importante porque hoje é um dia que eu tenho uma oportunidade de evoluir para minha prova alta que eu vou chegar.
aonde que eu quero chegar, que a corrida para mim é maior que o futebol prazer. Quando eu faço todo um ciclo de preparação e concluo a prova, porque eu não sou essa pessoa que faz prova todo final de semana, né? Eu sou uma pessoa que treina 4 meses para fazer uma prova. 3 a 4 meses para fazer uma prova, sabe? Cara, eu gosto tu é o tipo de pessoa, então, que a gente defende aqui no podcast. Então pode ficar tranquila que você está no ambiente bom. Não, porque eu não acho que tenha o certo e o errado, sabe? Eu acho que depende muito do que a pessoa quer, né? Para a vida dela. Como eu sou extremamente competitivo, eu gosto de chegar na prova e deixar tudo que eu tenho ali dentro dela. Para mim, a sensação de prazer é quando eu empurro o bastão do meu limite, né? Então, assim, no caso, uma maratona, por exemplo, para mim não importa a minha colocação que eu cheguei na maratona, não importa se eu consigo diminuir o meu próprio tempo, né? Essa sempre foi a minha grande motivação. Tentar empurrar isso foi ficando cada vez mais difícil, cada vez mais interessante, né? Até que a idade vem chegando e o pico vai descendo, um processo natural. Deixa eu só dar uma linha aqui, só para a gente puxar um tema que é importante da nossa linha, que é o seguinte, a gente vem conversando sobre alguns aspectos aqui em que acho que são fundamentais da gente ter sempre um entendimento aqui. Porque tu falou muito dos pontos onde, cara, quando tu começou lá quando tu identificou os problemas, foi atrás da ajuda, enfim. Cara, quando tu foi atrás da ajuda do psiquiatra, enfim, foi fazer o acompanhamento, cara, tu lembra a primeira prova que tu fez de corrida após iniciar o tratamento contra as drogas? Tipo, como que foi primeira prova que tu fez? Tu lembra, assim, mais ou menos? Claro que eu lembro. E aí, como é que foi? Conta pra nós, vamos ver. Eu fiquei limpo no dia 9 de julho de 2008. Na época, na minha região, não tinha muita corrida em 2008 aqui. Era uma coisa assim, era um evento meio que anual, né? Uma corrida. Ou então não tinha internet, não tinha grupo de WhatsApp, tipo assim, não tinha acesso de informações, era boca a boca, né? Que a gente ficava sabendo de corrida. Não era como é hoje, que você tem calendário em qualquer pesquisa no Google, aí você acha calendário de corrida. Isso não existia, era boca a boca na região aqui. Então eram umas corridas bem raízes, assim mesmo, né? Bom, eu fiquei sabendo que ia ter uma corrida do Circuito Caixa em Ribeirão Preto, que é 20 quilômetros da minha cidade. E eu falei, bom, acho que 5 quilômetros eu consigo me inscrever, porque eu já corria na esteira 15 minutos, direto. E o meu psiquiatra tinha me proibido de parar de fumar cigarro durante os primeiros 6 meses. E eu estava apenas com 2 meses limpo. Então foi em setembro de 2008 que eu fiz uma prova de 5 quilômetros no Circuito Caixa. E eu não vou me lembrar o tempo, mas é algo em torno de 26 minutos que eu fiz ali, uma prova que eu, no terceiro quilômetro. Abaixo de pace 6, hein? Para a primeira prova, hein? Eu sempre tive muita facilidade para correr por causa do futebol, né? Eu era uma pessoa que eu ia para a praia quando eu era criança, eu gostava de correr até o final da praia. De criança, naturalmente. Eu gostava disso, sabe? Eu não sabia que eu gostava de correr, mas eu gostava. Quando tinha São Silvestre, na época do Rolando Vera, não sei se vocês vão lembrar. Cara, olha, eu só da história, cara. Eu era muito criança quando o Rolando Vera dominava. Eu sou de 81, né? Mas tenho 40 anos. Rolando Vera dominava São Silvestre antes de Artúrio Barros, né? Rolando Vera era acho que equatoriano, se não estiver falando besteira, não sei. E Artúrio Barros, eu lembro que era mexicano. Então, assim, acabava São Silvestre e eu colocava um abrigo que eu tinha, assim, e corria até o final da rua e voltava, sabe? Eu achava o máximo isso. Então, eu sempre gostei de correr, mas eu não sabia que eu gostava de correr, sabe? Nestor, vai que é tua. Não, era justamente essa questão. O Smith já foi respondendo, mas era porque, dentre tantos esportes que tu já tinha praticado, e tu mesmo falou que a corrida no começo ela não é prazerosa, o prazer mesmo vem no final, e tu com essa doença que tu tem, tu busca por prazeres mais imediatos. A corrida, escolher a corrida foi uma forma de bloquear um pouco disso, porque, por exemplo, alguns outros esportes têm o prazer mais imediato, ou simplesmente foi algo que tu escolheu, assim? Por que tu chegou na corrida como esporte para te ajudar a superar isso? Eu sou preguiçoso, né? Então, todo esporte que tu vai iniciar, tu precisa passar pelo processo de aprendizagem.
e eu sou ansioso, né? Por exemplo, eu já tentei andar de kitesurf, é um processo longo, né? Então, assim, eu sou muito ansioso, esse processo de aprendizado, de você pegar gosto, né? Quando você realmente aprende a dominar um esporte, pega gosto. E a corrida, eu já tinha isso dominado dentro de mim, né? Eu nunca tive dificuldade para correr. Embora há muito tempo que eu não jogava futebol, que eu não fazia nada de atividade física, né? Mas era uma coisa que eu não precisaria aprender do zero, né? E eu gostava da corrida porque a corrida, no início, ela começou a me ensinar a lidar com essa ansiedade, que a corrida é uma coisa a longo prazo, né? A preparação, o ciclo de treinamento de uma prova. Para mim é a longo prazo. Eu sou ansioso, né? 3 meses para mim é uma eternidade. Então, assim, ela começou a me ajudar a dominar um pouco essa ansiedade e a construir uma felicidade com um esforço cotidiano, né? Porque eu defino alegria e felicidade, isso eu aprendi dentro da corrida, sabe? Alegria, para mim, é um prazer automático. Por exemplo, eu como um chocolate, eu fico alegre. Eu pegava uma droga com o traficante, eu ficava alegre. E rapidamente, quando acabava isso, essa alegria, ela desaparecia. A felicidade é uma coisa que eu preciso construir ela. Isso eu aprendi com a corrida. Eu tive que construir toda uma base de treinamento, fazer os treinamentos específicos, o polimento e fazer a prova. Então, quando eu concluí a minha primeira maratona, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, para sempre. Porque eu me senti alguém feliz realmente. E até hoje, quando eu lembro disso, essa é a felicidade, né? Felicidade é algo que ela não acaba assim que você conclui. Ela fica na lembrança e me traz sentimentos bons até hoje. Eu falo da minha primeira maratona, eu me emociono, porque foi algo assim que eu jamais imaginei fazer. E perante todas as situações que ela aconteceram, né, de eu ter que desistir no ano anterior, porque eu tive crise de ansiedade na véspera da prova, eu já estava no Rio de Janeiro, acordei vomitando e com diarreia, eu tive que esperar mais um ano de treinamento para no próximo ano, na Maratona do Rio de Janeiro, conseguir concluir essa mesma prova. E eu chego na linha de chegada ali, eu não enxergo nada, eu choro e dou risada ao mesmo tempo, eu me ajoelho no chão e eu ouço uma voz de uma mulher dizendo para mim, assim, parecia ser uma senhora pela voz, mas eu não vi ela, porque eu não conseguia abrir o olho, eu estava em estado de êxtase, e ela diz assim, perto do meu ouvido, pode chorar, meu filho, você se tornou um maratonista. E eu nem sabia como que ela sabia que eu nunca tinha feito uma maratona. Você é um maratonista. Pô, me arrepiei aqui, Massa. cara, me arrepiei, sério. Não, ele demais, tava contando, isso aí foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Eu lembro de eu estar chegando nos 42, ali quando chegou 42 tinha mais aquele 195. Eu não lembro do que aconteceu ali. Exato, cara. Eu não lembro do que aconteceu, eu lembro que eu sou uma pessoa assim que eu sempre me considero, não choro por nada, né? E aí quando eu vi, assim, eu já tava chegando com os olhos lacrimejados, né? A minha namorada tava me esperando do outro lado ali. Então eu lembro que eu passei pela linha de chegada, assim, com os olhos totalmente querendo chorar mesmo, que é a emoção da primeira maratona, né? E também tu tava falando ali, essa questão da preparação e tudo que envolve ali. E quando a gente chega no final, não é só aquele momento ali, né? É tudo que ficou para trás, assim, toda a tua história de vida, as dificuldades, aquele treino que tava chovendo, aquele 30 quilômetros que é ruim de fazer, aquele vai no meio do mato sozinho, né? E ali tu entrega tudo que tu consegue, né? Então, é o que eu sempre digo pro pessoal, assim, a sensação que tu tem quando tu termina a maratona é algo indescritível, assim. É uma coisa, assim, que a gente não consegue explicar. Agora, tu falou ali, eu me vi exatamente a mesma questão, né? E como isso é bacana quando a gente consegue ver que outras pessoas também têm essa mesma sensação, né? E quanto bacana é. Parabéns. Juliano, somado a tudo isso, cara, na minha cabeça, os últimos 200 metros ali após a placa do 42... ali é... Vinha na minha cabeça o seguinte, cara, eu falei, alguns dias atrás eu estava querendo tirar a minha vida. Pois é, bem... Eu não me via mais acordando cedo e ser uma pessoa produtiva, conseguindo ir trabalhar, conseguindo ser um filho. Eu não me via mais como um ser humano, eu só esperava a minha morte. E passando todo esse processo de preparação e ter que esperar mais um ano, ali eu estava comemorando 2 anos limpos. 2 anos limpos, com uma pessoa que usava droga todos os dias, é uma eternidade. Então, assim, foi uma das coisas mais especiais da minha vida.
Eu posso te garantir que se eu fica listar 3 marcado. coisas mais especiais, Pô, então foi a maratona do Rio foi a tua primeira, né, Slim? isso Cara, em 2010. 2010, que legal. Cara, é uma prova muito bonita. E assim, quando pensa de maratona, acho que essa era a tua principal meta, podemos dizer assim? Na verdade, era o seguinte, por que eu busquei a maratona? Né? Eu vi numa revista que existia uma tal de maratona, e eu nem sabia o que era. Nessa época, tu achava também que São Silvestre era maratona também ou não? Antes disso? Não, eu não achava, porque eu acompanhava já São Silvestre desde o Rolando Vera, né? Ah, show! E aí, quando eu vi numa revista que tinha maratona, aí eu tinha 42 quilômetros, a história foi o seguinte, era a revista Contra-Relógio, que eu ganhei no kit da prova da caixa, que eu fui fazer de 5 quilômetros. Claro. E eu falei, vou me dar esse presente quando eu completar um ano limpo, porque a prova era em julho eu completava um ano limpo. E aí eu me fiz uma preparação com a revista, né? E eu chego lá no Rio, eu não consegui ir pra largada, eu tava com diarreia e vômito, de tanta ansiedade. Então aí eu fiquei mais um ano, aí eu procurei um treinador, fiquei mais um ano me preparando e fui, porque eu queria me dar esse presente, sabe? Porque era um presente que só eu poderia me dar. Ninguém poderia fazer isso por mim. E foi, com certeza, o melhor presente que eu pude me dar em vida, porque ali se abriu as portas. Eu me apaixonei tanto que isso foi em julho. 3 meses depois eu estava em Buenos Aires, eu baixei 50 minutos da Maratona do Rio para Buenos Aires. Cara, que tempo era no Rio? Fez em quanto? Lembra mais ou menos? No Rio eu fiz acho que 4:09, em Buenos Aires eu fiz 3:30, um negócio assim. Cara, Faz bastante. É uma cara, diferença. Tu iria ter Cara. chegado junto comigo na minha primeira, eu fiz em 4:08. Ia dar um minutinho de diferença. Isbin, cara, isso é muito legal. Até uma das perguntas que eu tinha pra ti, quando tinha sido a tua virada de chave. Eu acho, pra mim, nesse nosso bate-papo até agora, a tua virada de chave pra mim foi, aí tu pode me corrigir se eu estiver errado, é quando tu definiu ali pra nós entre alegria e felicidade, cara, que eu tô aprendendo da corrida. Cara, ali pra mim essa tua fala foi um ponto de reflexão acho que para nós todos e para quem estiver nos acompanhando entender um pouco mais, porque realmente eu não tinha ainda parado para pensar nisso aí, entre alegria e felicidade. Então, eu acho que a partir do momento que tu criou a consciência disso aí e que tu queria ser feliz, em vez de só alegria, né? Porque a alegria tu encontrava em coisas supérfluas, né? Podemos dizer assim. E agora a felicidade tu tinha que construir ela. E essa construção, ela exigia dedicação, ela exigia algumas outras coisas de ti. E, cara, para mim, acho que esse foi o ponto onde eu posso dizer que foi a tua virada de chave, podemos dizer assim? Sim, porque o interessante é saber que eu poderia construir a minha felicidade. Eu não dependia mais das pessoas para buscar felicidade, porque eu tentava buscar felicidade nas pessoas, em ser aprovado por elas, na amizade delas. E, de repente, eu descubro que a minha felicidade está dentro de mim. Eu posso produzir a minha felicidade. Ninguém vai poder fazer isso por mim. As pessoas podem me deixar alegre, mas feliz realmente é um processo de construção. Por isso que ele é duradouro, né? Ele se encerra o processo, mas ele fica na memória. É o que eu te disse agora, eu fiquei arrepiado de lembrar, sabe? Quando eu dou palestras, muitas vezes eu me emociono, eu choro, porque é um processo. Eu sei quais foram todos os detalhes desse processo. Eu sei o quanto foi difícil, todas as coisas que eu abri mão por isso, sabe? Então, quanto mais difícil é o processo, maior é a felicidade. Por isso que eu não tenho medo de treino difícil, de treino de subida. Eu saio para treinar, às vezes, no sol das 11 horas, para me acostumar com o calor, se a prova num lugar quente. Porque eu sei que o processo, quanto mais difícil for, maior é a minha felicidade. E eu fiquei feliz. Pô, que legal, que legal. Guriz, alguma coisa para complementar dessa parte aí? Que ultimamente, quando a gente vem trazendo o pessoal aqui, e eu fico, cara, eu deixo umas perguntas prontas aqui, que eu fico ansioso para fazer elas, né, cara? Mas eu tenho que deixar o resto da mesa falar. Tem uma aí, Fabrício? Eu tenho uma. Não, a minha pergunta é assim, né? A pergunta do físio, né? Vamos lá. Primeiro, tu já teve alguma lesão, assim, que te tirou ou te incomodou um certo tempo? Pra eu guiar a minha pergunta?
Ou tu nunca se machucou? Tá. Vamos por partes. Vamos por partes, né? Quando eu fui começar a correr, eu procurei um médico do esporte. Uhum. E eu cheguei lá para ele me avaliar, de repente ele falou assim, fecha as pernas. Eu fechei as pernas. Eu tenho a perna, o joelho, não é o joelho, a minha canela, ele faz formato de faro. Um cowboy, né? Que desceu do cavalo e continua montado. E eu tenho 10 centímetros de distância de um joelho no outro com as pernas fechadas. E esse médico disse, procura outro esporte, porque maratona não é para você não, cara. Você não tem a biomecânica para isso, né? E eu disse para ele, eu vou procurar outro médico. É isso. Não, eu acho que a tradução foi boa. E eu passei por um outro que queria me operar e eu mudei de médico de novo até achar o médico que falou o que eu queria. Ele falou, você tá adaptado, seu tornozelo ele é muito rígido, tanto é que assim, minha perna é encurtada, de atleta eu não tenho nada, sabe? Eu sou um persistente. Eu não tenho a biomecânica de atleta nenhum, né? Principalmente para corrida. Então eu sou encurtado, meu tornozelo ele não mexe, exercícios de pilates, eu não faço, sabe? Para mim é muito difícil fazer isso. Eu sou todo duro, sabe? Completamente duro. Eu corro desde 2008. Em 2017, em novembro de 2017, eu comecei a ter problemas de canelite. E a gente está em 2021 e eu não consegui resolver esse problema até hoje. Eu não consigo fazer ciclos de prova, de treinamento sem ter problema de canelite, com dor. Eu já abortei, assim, nos últimos 3 anos, eu já abortei umas 20 provas, já durante a prova ou antes de ir para a prova, por causa da minha canela, ela não aguenta mais. Então, agora eu estou num estágio assim, eu estou meio desanimado de fazer prova por causa dessa canela. Porque a pergunta vem, tu falou que tu é uma pessoa ansiosa, né? E na clínica a gente vê muito essa ansiedade na melhora das lesões, né? Porque, infelizmente, as lesões elas precisam de um processo e esse processo, por muitas vezes, demanda um tempo. Como é que funciona para ti mentalmente lidar com essa característica de tu saber que tu quer treinar e tu tem que treinar, só que a lesão ela te segura um pouquinho, mas mesmo assim tu tem que manter um certo controle sobre a lesão. Como é que funciona para ti esse tipo de pensamento sobre as lesões? Eu faço o tratamento assim como o profissional pede, sabe? Eu sou um cara que não falta da fisioterapia. Eu sou um cara que se ele mandar malhar, eu vou malhar. Entendeu? Eu faço todo o protocolo. Porém, quando você faz tudo isso e não consegue resolver, e as pessoas começam a querer te operar, e eu não quero operar, porque não é uma garantia que eu vou voltar a correr como eu corria antes, essa frustração me pega muito, sabe? Então, assim, hoje eu estou tentando encontrar prazer em outros esportes, em descobrir outros esportes. Eu me tornei pai recentemente, então a minha filha, ela me ajuda muito, sabe, a ter esse prazer que a corrida não está podendo me permitir. Então, o que eu tenho feito hoje em dia? Por exemplo, eu ia participar de uma seletiva agora em junho para o Mundial de 24 horas na Romênia, que vai ser em outubro, né? E eu tive que abrir mão, entendeu? Então, assim, eu venho abrindo mão de vários, depois eu conto para vocês, né? Tudo isso há muito tempo, sabe? Porque para mim é uma eternidade. Porque eu não consigo ir meia boca, sabe? Eu não consigo ir lá só porque eu paguei a inscrição, eu vou lá e fazer um pouquinho e na hora que eu paro, eu não saio de casa para fazer isso. Então, o que eu tenho feito hoje? Eu acordo às 7h30 da manhã, e dou uma corrida de 6, 8 quilômetros só para eu me sentir bem. E como é que está sendo atualmente? Está fazendo esse tratamento e está sentindo melhor ou não? Como é que está sentindo agora? Não, eu já terminei o tratamento, né? Já fiquei 6 meses, já fiquei 1 ano, já fiquei todos os tempos que me pediram sem correr. Então, o que pede eu faço, sabe? Sim. Mas, infelizmente, essa minha característica de ter o osso da canela torto, né? O impacto, ao invés dele voltar para o joelho, ele volta no meio da minha canela, e são as duas, né? Então, infelizmente, isso está me limitando muito. E eu pretendo, assim, agora reaprender com a corrida, né?
a utilizar a corrida como uma coisa saudável, uma coisa que me tira... Porque, assim, eu sou muito zero ou mil, né? Eu não consigo ter muito equilíbrio, meio termo das coisas, né? Porque se eu paro de fazer esses trotezinhos aí eu encho a cara no chocolate, eu começo a descuidar da minha alimentação, aí eu engordo muito, sabe? Então eu preciso ter uma atividade física, que essa atividade física eu chamo que ela é a reguladora, né? Possivelmente ano que vem eu devo me mudar para o Nordeste, né, para a praia, então eu pretendo descobrir outros esportes por lá e tentar correr na areia. Eu vou estar sempre tentando voltar a correr, sabe? Se um dia a minha canela permitir, eu vou voltar a correr. Bacana. Tu disse que corre no meio do mato, né? Eu corro no canavial, para evitar impacto, sabe? Na terra batida. Sim, eu ia perguntar justamente isso, se essa escolha, porque tu falou que era uma terapia também para ti de escolher estar ali, por que tu escolheu o canavial, a terra de chão batido, ao invés, por exemplo, do asfalto, sendo que na questão de encontrar outras pessoas, tu poderia encontrar bem mais na rua, enfim, explica um pouquinho mais dessa relação, assim. É que, assim, eu moro numa cidade de 40 mil habitantes, né? Então aqui tem poucas pessoas que treinam, que correm, vou falar assim. E que treinam, só tem eu. Tá, entendi. Então, assim, essas pessoas que correm, elas até competem e tudo mais, mas elas não fazem ciclo de treinamento. Por exemplo, eu corro um treino, vou fazer um longo, né? O meu ritmo natural de um longo, porque eu nunca forço, né, nos treinamentos, eu forço na prova. Eu tive dois ótimos treinadores que para mim foram gurus, né? Um deles é o Vanderlei Oliveira de São Paulo, um cara que não sei se vocês já ouviram falar, né? Eu já ouvi falar. Ele tem muita experiência, é um cara que sabe muito de corrida e ele me ensinou muita coisa, né? E ele falava, correr forte é na prova, né? Se você quer correr rápido, tem o treino de intervalado para você correr rápido. Então, assim, por exemplo, então, o que eu queria dizer, nos meus treinos longos, né, eu saio para fazer aí 20, 30 quilômetros no canavial. Eu corro naturalmente a 5 por quilômetro. E com subida, com descida, é mais ou menos isso daí. Então, assim, não tem ninguém que corre comigo, né, seja na cidade, seja na terra. Então, eu acostumei a treinar sozinho. E quando eu saio para a terra, a minha mente, ela sai do meu corpo, sabe? Ela vai longe. Na cidade, não, eu tenho que ficar prestando atenção. Se vem carro, sabe? O cachorro que vai me morder. Eu tô sempre em alerta. E eu gosto de desligar esse alerta e entrar em plano de voo na minha mente, sabe? E ali no meio do mato é só os pássaros, é só o vento que eu tô ouvindo. Eu tive uma das grandes experiências de corrida na minha vida, que ali eu entendi o que era a corrida realmente na sua essência, para mim, o quanto importante ela representa para mim, foi quando eu saí da minha casa. Meu pai teve um diagnóstico de câncer, fez um tratamento, o tratamento foi legal. Em forma de agradecimento, eu saí da minha casa e fui correndo até Aparecida do Norte, pelo Caminho da Fé. Foram 550 quilômetros. E Caramba. isso eu fiz a maioria do Caminho da Fé, ele é feito no meio do mato, por onde passa a BR, né? Aquela prova Brasil 135, 135 milhas, que eu já fiz também. Então, assim, cara, eu sozinho no meio do mato, durante 14 dias, eu corria 45 km por dia. No meio do mato, ouvindo os pássaros, cara, essa é a grande essência da corrida. Ali eu não estava competindo com ninguém, eu não precisava olhar no relógio, eu apenas desfrutava do prazer de ter a oportunidade de me locomover com o meu próprio corpo. Eu tinha uma camelback nas costas, com um short, uma meia e uma outra camisa. Era só isso que eu tinha. Eu não precisava de dinheiro para ser feliz. Eu conseguia produzir a minha própria felicidade apenas correndo, não tinha luxo nenhum. Eu tinha um cartão de crédito para pagar as pensões e as comidas das mais simples, as comidas das mais simples. E ali eu entendi que na simplicidade eu posso ser feliz. Eu não preciso ser uma pessoa que precisa adquirir bens, sabe, para tentar ter alegria. Então essa para mim foi uma essência. Eu conheci lugares maravilhosos, né?
é incrível, é muito lindo, sabe? Minas Gerais, ali, o interior, é coisa de Deus mesmo. Cara, bacana. E assim, Elise, a gente já conversou um pouquinho sobre a tua vida, sobre algumas metas, perdão, metas não, né? A gente falou sobre algumas conquistas, na verdade. A gente conversou até então. Mas, cara, isso tudo tá dentro do teu livro, né? Boa parte disso. A gente fez quase um resumão do livro aqui, mas para quem estiver acompanhando, fala um pouquinho sobre do livro, assim, e o que tu recomenda, assim, a leitura desse livro aí para as pessoas? Esse livro é o seguinte, cara, eu comecei a fazer palestras nas escolas públicas de Londres, né, de maneira voluntária, e eu nunca ofereci essa palestra. Um dia eu recebi um convite, eu fiz, e de boca a boca o negócio foi espalhando e tomou uma proporção muito grande nessas palestras. E eu comecei a receber convites da iniciativa privada, né? Então, na iniciativa privada eu cobrava, na iniciativa pública eu não cobrava, né? Fazia voluntariamente. E as pessoas começaram a me pedir para lugares muito longe. Eu cheguei a fazer palestra no Piauí, em Teresina. E eles me disseram o seguinte: Isbin, faz um livro, cara, onde sua palestra não chegar, a mensagem da sua vida chega através de um livro, né? E eu sentei durante 1 ano e meio e escrevi. E no livro ele tem muito mais detalhe, ele é muito mais rico, né? Se a gente ficasse aqui 6 horas, eu não ia conseguir contar toda a riqueza de detalhes que tem no livro, né? Aqui é só um resumão mesmo, realmente. E então foi aí que surgiu essa ideia, né? E eu fiz o livro, e quando eu lancei o livro, eu falei, caralho, velho, que furada que eu entrei, né? Porque eu gastei uma grana para fazer esse livro. E agora, como é que vai vender? E o livro, assim, ele triplicou as minhas expectativas, né? Hoje ele já tem aí quase 1.500 exemplares vendidos, pagou todas as contas. Não ganhei dinheiro, não fiquei rico com o livro, mas pelo menos não fiquei no prejuízo. Cara, legal. E o livro tá aí até hoje, cara. É muito legal as pessoas mandarem mensagem no box, né, no Instagram, sempre que lê o livro. Eles acham o máximo poder conversar com a pessoa que escreveu o livro. E, eu sou só mais um, cara. Eu não sou... Cara, essa sensação. Semana passada, no episódio, a gente conversou com o Paulo ali, o Puccinelli, e aí eu falei, cara, tô conversando com um cara que escreveu um artigo que eu tinha lido, né? Eu falei, cara, agora essa semana eu vou falar com um cara que escreveu um livro que, cara, eu comecei a ler o livro, falei, poxa, agora as perguntas que o cara quer saber, assim, do autor, né? É poucos que têm esse privilégio. Cara, assim, eu achei muito legal, parabéns pelo livro mesmo. Bem, cara, é um livro que eu te digo que eu não terminei, tá? Não terminei o livro, só tô no início ali, mas achei muito legal a tua história, começando a falar um pouco da tua infância, enfim, e alguns pontos que tu trouxe aqui também para nós, né? Então é bem bacana. Parabéns pelo material e eu recomendo muito mesmo a leitura. E para quem tá aqui nos escutando, lá no Instagram da ProElite, vai estar no @ProElite Assessoria, a gente vai estar com um sorteio de um livro do Isbin, né, que ela vai estar acontecendo. Ó, o livro está aparecendo, para quem estiver assistindo pelo YouTube, está aparecendo na tela. A foto vai estar lá no nosso Instagram, vai estar junto lá o perfil do Isbin, vai estar tudo lá certinho, e aí vai ter algumas regras ali para participar. Cara, aí depois vocês acompanham lá no Instagram e vocês vão entender um pouquinho mais de como vai funcionar este sorteio, tá bem? Então o Isbin vai presentear nossos ouvintes com um livro. E se você não for sorteado, não perde de comprar, né? Tem todas as plataformas. Eu comprei na Amazon, tem outras plataformas, né, Isbin? Tem outros locais aí também o teu livro. Se quiser o livro autografado, é só me mandar um inbox, que eu envio pelo correio também. Aí, ó, não perde essa. Então, cara, indo pro final do nosso bate-papo, eu quero saber um pouquinho, cara, quais são as metas do Isbin, assim, cara, tipo, pode falar aí, trazer tuas metas pessoais, metas na corrida, enfim, tem alguma meta, assim, cara, alguma coisa que alguma coisa que eu ainda não conquistei e que eu quero conquistar, tipo, algo assim, que tá ainda em haver, vamos dizer assim? Sim, eu ainda não realizei o meu sonho de corredor, né? Que é correr a Spartathlon na Grécia. Poxa! Mas aí é um sonho bom, né? Pô, bacana, cara, show de bola. É uma prova difícil para você conseguir fazer a inscrição, né? Porque ou você entra no sorteio ou você precisa de índice.
E a Espartathlon na Grécia é uma prova de 246 quilômetros, ela vai de Atenas até Esparta, né? É um dos trajetos do pedido. E é um super evento, ela tem nível Gold na IAU, né? É uma prova incrível, assim. Eu vim passo a passo construindo as minhas metas, né? Eu tinha uma meta de correr uma maratona num pace abaixo de 4 minutos, e eu consegui isso algumas vezes, né? Hoje eu tenho 2h43 em Buenos Aires em 2015. Eu tinha a meta de correr a Conrads abaixo de 6h40, eu fiz 6h38. Pô, parabéns, baita tempo, cara. Ambos tempos aí. Excelente. E assim, eu nunca tive pretensão de ganhar a prova, né? Eu ganhei algumas provas, mas essa nunca foi minha pretensão. Eu sempre fiz para vocês, eu sempre concorria comigo, né? Com o meu relógio. E eu tenho esse sonho, cara, de correr a Spartathlon. E aí eu migrei, parei com as maratonas desde 2015 e tô só nas ultramaratonas, né? Fiz algumas provas mais longas aí, né? Fui aos poucos aumentando a quilometragem. Prova de 12 horas, eu venci lá no Paraná, com 120 quilômetros, acho que foi. Nem foi uma prova que eu fui muito bem. E eu fiz uma prova de 24 horas em Montevidéu e eu acabei me lesionando. Eu estava liderando a prova com 15 quilômetros à frente do segundo colocado e faltando 2 horas eu tive uma fratura por estresse na canela, né? E eu terminei com 2h09 e essa prova, minha meta era fazer os 225 quilômetros que me permitiria fazer Spartathlon sem participar do sorteio. Não foi possível, né? Eu acabei ficando em segundo lugar ainda com 209 quilômetros, o que me permitiu ser convocado para a seleção brasileira de 24 horas de ultramaratona. Eu fui no Mundial em Albi, né, na França, nesse Campeonato Mundial de Ultramaratonas. É uma sensação incrível no meio de 220 milhões de habitantes, você está representando o seu país. É uma pessoa que... Eu já tinha desistido de mim, né? Estar ali no meio daquelas pessoas, os melhores do mundo, é algo assim, incrível, sabe? Foi uma experiência, mesmo que eu tenha parado logo no início da prova, por causa dessa lesão recorrente, ela me faltando 40 dias para a prova, ela voltou. E eu fiz a prova porque já estava tudo pago, né? Tinha sido convocado para o Mundial de 100 km na Croácia um ano anterior e pedi dispensa por causa da lesão também. E em Albi, na França, não deu tempo de pedir dispensa porque eu já estava com tudo pago e faltavam apenas 40 dias para a prova. Não estava nem para convocar outro e arrumar toda a logística. Mas, assim, foi uma experiência que eu vou guardar pro resto da minha vida, né? Para poder representar o meu país no desfile das nações. É algo incrível, né? Estar no meio dos melhores do país, as pessoas que eu admiro, que eu sou fã, estar junto comigo ali. É algo cara, que vai que ficar legal. Tá, e essas metas, Esmin, acho que é legal, as pessoas que nos acompanham, a gente sempre defende aqui também, a ideia do recorde pessoal, né? Cara, porque aqui a gente não defende que a pessoa lá, tem que ser melhor que o outro, que eu tenho que ser melhor que o fulano, ciclano, enfim, e sim melhor que você era antes de chegar naquela prova, né? Melhor do que você mesmo. Então a gente defende aqui o RP, que é o recorde pessoal de cada um tem o seu, cada um constrói as suas conquistas, vamos dizer assim. Então, cara, é muito legal entender um pouquinho do Esmin, o que ele tem como metas, como objetivos, como metas de conquista dentro da corrida, né? E, cara, são metas bem, eu digo, assim, bem grandes, cara, podemos dizer assim, boas metas mesmo. E, cara, legal entender um pouco mais e conhecer sobre essa tua história, sobre entender um pouco mais como que tu superou algumas diversas dificuldades. E, cara, essa construção de chegar nessa ultramaratona, né? De chegar nesse nível de ultra. Porque a gente traz aqui pro pessoal um conteúdo legal, falando sobre, desde essa iniciação do Simples, e aí dá pra gente entender que começou lá atrás com seus primeiros 5 quilômetros numa prova da Caixa, para hoje tu tá sonhando com uma prova de ultramaratona, porque hoje já tá sendo ultramaratonista, fazendo provas de 12 horas, enfim, 100 quilômetros, 120 quilômetros, e almejando aí 230 quilômetros, né, que 260 quilômetros.
260 lá, exato. Então, assim, cara, são conquistas que tu construiu ao longo do tempo, não foi da noite pro dia, e realmente tu teve que trabalhar muito esse aspecto de construir a tua felicidade ao longo desses quilômetros, ao longo desses anos aí. Guris, alguma coisa a mais aí para complementar? Eu tenho duas análises, né? Vocês Boa, ouviram vamos o cara falando aí, né, sobre todos esses tempos, assim, tempos fantásticos, né? E vocês ouviram que ele falou lá atrás uma coisa que nós aqui, eu pessoalmente, batemos sempre no martelo, daquela questão de que, né, essa frase não é minha, mas cabe muito bem ao momento, né? De que treino é treino e jogo é jogo, né? Então, nunca tentar fazer, né, dar sempre o seu máximo no treino. Não, o treino é o treino, né? E o jogo, no caso, é a prova de corrida. Então, ter isso bem claro também ajuda bastante. O Sbin falou em grandes nomes de treinadores do atletismo, né? E a gente já bateu várias e várias vezes. Então, você que está nos escutando, fica essa dica do Sbin. E a outra, né, que eu tenho que perguntar para ele agora sobre a nossa ultra mais famosa aqui do Rio Grande do Sul, é a TTT, né? Então, que é a Travessia de Torres a Tramandaí. Gostaria de ouvir se ele já ouviu falar sobre essa prova, é uma prova de praia, né? Quem sabe se ele não fez, ele pode fazer ela. Então Sbin, que tu tem a contar sobre isso. Tu já ouviu falar sobre essa prova? Se tu já fez? Já, eu ouvi falar dessa prova durante a Up Hill, em Santa Catarina, né? Porque muitos gaúchos vão para lá e o pessoal comenta. Assim, na ultramaratona, as provas até 100 km são consideradas provas rápidas. Porque assim, a prova acima de 100 km, às vezes você para, até dorme, né? Para comer, é uma coisa mais assim, constante do que uma prova rápida, né? Porque, por exemplo, os 100 km não dá para ir no banheiro, né? Tem que tocar direto. Então, a TTT, ela entra nesse tipo de prova, né? Então, assim, como eu queria fazer a Spartathlon, eu parei de fazer essas provas mais rápidas desde quando eu fiz o desafio Samurai na Mizuno Up Hill, né? E aí eu passei para outro tipo de ultramaratona, né? Sim. Então, assim, agora tem uma prova no Sul que eu queria fazer muito, que ela tem duas versões, né? Que é a Extremo Sul e a Cassino, na maior praia do mundo. Na praia do mundo. Essa prova eu queria muito fazer, porque, assim, como eu sou compulsivo, eu não gosto de correr por pouco tempo, né? Eu gosto de ficar mais de dia lá correndo, né? Pra mim, nunca tá bom, sempre quero mais, né? Mas o corpo não tá aguentando mais também, né? E a vantagem da ultramaratona é essa, né? Que você pode diminuir o ritmo, mesmo que a prova seja longa e tal. Ela vai caindo bem conforme a idade vai avançando aí. Mas eu ouvi falar assim, lá na Mizuno Up Hill tinha o Picarelli, me falou dessa prova, a Daniela, já ganhou várias vezes essa prova. Legal. Não lembro o nome dela. Não lembro. Então, assim, eu já ouvi falar, mas no Sul aí eu corri só a Maratona de Porto Alegre em 2013. Foi a primeira vez que eu corri abaixo de 3 horas. Maratona rápida, né? 3 horas é bem... Muito boa. Muito boa. Eu fiz 2h50 aí. Primeira vez que eu corri abaixo de 3 horas, eu não acreditava. Consegue ir para Boston com esse tempo? Não sei se tu já se inscreveu, alguma coisa assim nesse sentido. Já fui para Boston 2 vezes. Já. Bacana. Cara, que legal, que legal. Show. Sbin, cara, primeiro eu quero agradecer muito aqui a tua participação, mas antes a gente entrar, lembrei de uma coisa, nós temos umas perguntas aqui do Nestor, que ele separou assim, ó, com bastante carinho, cara, pra ti, e assim, ó, não pode ficar, aqui a gente tem um detalhe, não pode ficar em cima do muro, tá? Nem pensar muito, o que vem na cabeça já... Não, são só algumas perguntinhas simples, mas é só para o pessoal conhecer um pouquinho mais o Sbin. Então, vamos lá, vamos começar. A primeira é, corrida pra ti é o quê? Uma forma de reabastecer a minha energia mental. Tu prefere correr na pista ou correr na rua? Na pista. Qual a melhor refeição pós-prova?
Carne. Tu prefere correr mais longe ou mais rápido? Isso aí acho que a gente já foi É óbvio, né? programa. Já foi respondido. Mais longe. Mas dentro da tua percepção, tu acha que as pessoas de forma geral preferem correr mais longe ou mais rápido? Mais rápido. Asfalto ou estrada de chão? Tradição. Qual o teu horário preferido para treinar? O que sobra. Qual a tua distância preferida de provas? Acima de 200 quilômetros. Nossa, é a primeira vez acho que a gente vai escutar. Qual o teu tipo de treino preferido? Longo. É isso aí, era só essa perguntinha rápida. Assim. Muito obrigado. Vai ser tranquilamente a única Eu tenho que pergunta. fazer um parênteses aqui, né? O porquê dos 200 quilômetros. Cara, quando você passa dos 200 quilômetros, você sente a sua alma saindo do corpo. Você não tem mais corpo. Você só tem a mente naquele momento. Você não tem mais corpo. Tudo dói. Não adianta você mudar a posição de corrida. Tudo vai doer. Só que o poder da mente, isso que é o bacana da ultramaratona. A mente ela é tão poderosa, ela consegue domar o seu corpo no momento que o seu corpo não tem mais condições. E ela consegue dizer para o seu corpo, ainda falta 20% para esgotar, quando você acha que está esgotado. Então isso é muito interessante. Com treinamento mental, você vai descobrindo essas coisas, né? Mas tem o outro lado, né? Você acaba se lesionando, que nem eu, porque você vai até no fim do limite. Um ponto interessante que tu levantou, e como tu corre muitas distâncias, às vezes muito intenso, não sei se você já ouviu falar do runner high, que é um efeito que tem na mente, que ele é parecido, como tu teve essa questão com as drogas, que ele tem o mesmo efeito parecido com a própria maconha no cérebro, que é justamente quando tu tá correndo muito distante, muito rápido, te dá uma sensação de prazer, assim, que tu fica anestesiado com a corrida. Talvez tu já tenha sentido isso durante a corrida, mas de forma não. Então, como tu não conhece, depois de repente vê que tem essa questão justamente de sentir essa sensação dos receptores do cérebro por conta da corrida, assim, depois de correr muito tempo ou muito intenso. Olha, eu tive uma sensação muito parecida com essa. Vou te dar o exemplo, você me confirma se é isso, né? E nem era tão longa a distância. Quando eu fiz o desafio Samurai na prova da Mizuno Uphill, a minha meta era só, porque a primeira vez que teve o desafio, só se tornava samurai quem fizesse abaixo de 6 horas as duas provas, né, os 25 km e os 42. E nos 25 km, eu estava em terceiro lugar, eu tive um problema muito sério na panturrilha. Então, eu tinha, no alto da serra, a primeira vez que eu sobe a serra 2 vezes, né, no alto da serra, eu tive que modificar o meu movimento, porque ela esticava, como se fosse uma câimbra. E eu dei uma reduzida, acabei chegando em quinto na parte da manhã. E na parte da tarde, eu já larguei com muita dor. E a minha meta era só chegar nas 6 horas, né? Dentro das 6 horas. E eu estava muito bem preparado. E eu saí num ritmo onde eu me permitia não forçar essa panturrilha. Só que quando chegou na serra, o que aconteceu? Eu descobri que eu era o terceiro no geral, porque a gente estava correndo junto com o pessoal que corria só maratona, eu era o primeiro do desafio Samurai. Aquele momento, aquela sensação, aquela energia, aquela adrenalina, aquela serotonina de prazer, aquilo apagou toda a dor. Meu cérebro ele apagou toda a dor. E eu consegui desenvolver na subida um ritmo assim, muito bom, porque eu me empurrava, né? A minha mente empurrava o meu corpo, porque eu já estava subindo pela segunda vez a serra dentro no mesmo dia. As 2 vezes subindo em ritmo forte. Eu estava mais ou menos aí a uns 4,15 de média, entendeu? Era uma coisa forte, por ser uma subida, né? E o cérebro apagou a dor, cara. E eu consegui desenrolar, assim, eu subi tão bem, que o meu tempo do desafio Samurai, que eu venci a prova, ele é o recorde da prova até hoje. Pô. Cara, mais uma coisa, eu tô falando com o recordista da Samurai aqui, cara. Agora eu tenho que fazer essa pergunta antes. Deixa eu fazer uma pergunta antes que esse é um mito que a gente tem aqui no Sul, né? Que nos contam. Agora eu vou perguntar pro cara aqui diretamente, né? Existe um mito por trás dessa prova que diz que nunca uma pessoa venceu o desafio sem caminhar na subida, né? Isso procede ou não? É mentira.
Eu nunca caminhei na serra. Viu só, né? Agora descobrimos a verdade. Eu corri em 2014 Em 2014 eu corri essa prova, foi a primeira edição que abriu inscrição. Eu cheguei em terceiro sem caminhar. Em 2015 eu corri ela, eu não caminhei. E em 2016 eu subi 2 vezes no mesmo dia sem caminhar. Eu não me permito caminhar pelo seguinte motivo, não porque eu sou melhor que os outros, porque o meu cérebro é preguiçoso. A partir do momento que eu entro numa zona de conforto de caminhar uma vez, eu vou querer caminhar muitas vezes. Então eu prefiro subir no trotinho, passinho de bebê, ritmado, porque a subida para mim, eu sempre treinei subida, né? Eu moro dentro de um buraco, para sair da cidade eu tenho que subir. Então a subida para mim, eu penso muito no motor, no giro do motor de um carro. É melhor eu começar na subida em segunda marcha, sem precisar reduzir para a primeira ou colocar a terceira, do que começar em quarta marcha e ter que reduzir para a terceira, o giro do motor cair. Porque quando o giro do motor cai, a energia para voltar a subir é muito alta. Então eu subo no passinho de bebê e o pessoal sobe correndo firme. Aí eles começam a andar. Muitas das vezes, se a pessoa anda rápido, ela está no mesmo ritmo do que eu no passinho de bebê. Só que ela não vai aguentar manter aquele ritmo de passada numa subida tão íngreme como aquela, que chega a 11% de inclinação. Então é aí que eu me saía bem, era uma estratégia que eu tinha de não andar. Cara, que bacana, Tudo que bom, bacana, gente. Eu acho que contemplou de todas as nossas expectativas, cara. Parabéns pelo podcast, cara. Sensacional. Espero que quem esteja acompanhando goste também, escute até o final. Se gostou, compartilha com seus amigos, porque, cara, tem muito a aprender. E aconselho. Se quer saber um pouquinho mais da história do Sbin aqui, compra lá o livro dele. Vale muito a pena, vai ser uma baita leitura. Gente, muito obrigado por mais um episódio. Encerramos por aqui mais um Universo Corredor. E quero deixar com vocês, então, um agradecimento a todos que vão estar acompanhando ao Sbin aqui. Nosso muito obrigado pela essa participação, por tirar essa 1 hora aqui de um feriado para estar conversando com a gente e poder trazer esse grande conhecimento aí no universo da corrida. Um forte abraço a todos, um muito obrigado. E quero agora só deixar, Sbin, deixa aí tuas redes sociais para nós, para a gente saber como encontrar o Sbin aí também. E teu recadinho final. É só o Instagram, né? A rede social é somente o Instagram, é Kleber Sbin, Kleber com C. E o final é com N de navio. Jóia. Então, esse é teu @, né? Então, nas redes sociais lá, acompanhem o Sbin lá, que, cara, vale a pena. Vai ter muito aí a agregar para a vida de todos. Guris, algum recadinho final? Ok? Só agradecer mesmo o Sbin pela belíssima história aí que ele contou, história de superação, para ele falar um pouquinho. Eu acho que vai trazer um pouco de luz, eu acho, para o pessoal. A gente tratou de temas legais em relação à felicidade, em relação à busca de prazeres. Então, acho que foi bem bacana, para mim foi bem produtivo mesmo. Muito obrigado por ter aceitado a participação aí. Eu tô com várias anotações aqui também. Eu digo que todo podcast é uma aula aqui para mim, tá? Então, valeu pela aula aí, Sbin. Aprendi muito. Gente, então sigam lá nas redes sociais. Lá nas redes sociais, o @ProElite Assessoria, ou então também o @Universo Corredor e o @Programa Corrida Inteligente. Todos esses arrobas você tem em contato com a gente aqui. E fica o meu agradecimento a todos que ficaram até o final. Um forte abraço, até mais. Valeu! Valeu, galera. Até mais. Essa da opinião tem que cortar ali, porque isso é um... Demora. Isso vai...